Olá pessoal, vamos trabalhar hoje o 34º Exame de Ordem Unificado da OAB para a nossa prática constitucional como uma das peças necessárias pelo nosso edital aqui do NPJ. Por coincidência, o 24º também é um mandado de segurança, caso vocês queiram intensificar os estudos nessa mesma linha de raciocínio de hoje. Eu falo e não exagero ao repetir isso várias vezes, como é importante que vocês se habituem a usar o vade-mecum, principalmente dominar o uso do índice remissivo e da remissão de artigo. O índice remissivo é aquela parte que fica logo após a Constituição, logo após todos os códigos da CLT, e que está em ordem alfabética. Então você lembra do tema, mas obviamente você não decora todos os artigos. Então, prescrição, onde é que você vai encontrar isso na Constituição, no Código Civil, no Código Penal, Processo Civil? Você vai no índice remissivo, letra P de prescrição, e de repente acha aquilo que você está procurando. E além disso, há também a remissão ao artigo, aquela letra bem miudinha embaixo dos incisos, alíneas, parágrafos. Às vezes, na verdade, com muita frequência, existe uma remissão ao artigo. Vale sempre a pena você olhar, principalmente se o que estamos fazendo é a resolução de uma questão da FGV. Isso porque a FGV exige de vocês que vocês apontem o dispositivo legal que fundamenta a sua resposta, seja uma linha, um inciso, um parágrafo. Então, vocês não vão se furtar a fazer isso. Não adianta que o seu vade-mecum seja o mais novo, o mais recente, que foi publicado ontem. Não! O importante é que você o domine. E, de repente, o domine ao ponto de saber o quanto ele está ou não desatualizado. Vamos então à resolução da nossa peça. Espero que esteja perfeitamente legível para vocês. Vou tentar aumentar um pouquinho o tamanho da letra para ver se facilita a leitura, dependendo do tamanho da tela onde vocês vão estar assistindo ou então ouvindo, mas quem estiver simplesmente ouvindo essa narrativa, espero que consiga compreender. João, pessoa de muita fé, com estrita observância das regras legais vigentes, construiu um templo para que pudesse realizar as reuniões de oração afetas à religião que professa. O que é que ele disse até agora? João fez um templo. Em razão da seriedade de sua atividade, as reuniões passaram a ser frequentadas por um elevado quantitativo de pessoas, as quais também passaram a organizar, no interior do templo, no intervalo das orações, as denominadas reuniões de civilidade, entre aspas. Nessas reuniões eram discutidos temas de interesse geral, especialmente a qualidade dos serviços públicos, daí resultando a criação de um boletim editado pelo próprio João, no qual era descrita a situação desses serviços, principalmente a respeito de suas instalações, do nível do atendimento e do tempo de espera. O que é que a gente sabe até agora? João fez um templo religioso e nesse templo, além dos cultos, das reuniões de cunho religioso, haviam também cultos de natureza cidadã, civilizatória, podemos até ousar dizer política. Só que isso é uma ousadia, uma vez que quando a gente vai ler uma questão, a gente não pode imaginar além daquilo que está sendo dito. Eu usei a palavra com ousadia política. Está escrito político em algum lugar aí? Não. Então você não ouse. Pois bem, até agora é isso que sabemos. Vamos para o 3º parágrafo. Na medida em que tanto as reuniões como o boletim passaram a ter grande influência junto à coletividade, ocorreu o aumento exponencial das cobranças sobre as autoridades constituídas. Em razão desse quadro e da grande insatisfação de alguns gestores,
o prefeito municipal instaurou um processo administrativo para apurar as atividades desenvolvidas no templo. Por fim, decidiu cassar o alvará concedido a João, que deverá paralisar imediatamente todas as atividades, sob pena de aplicação de multa. Ao fundamentar sua decisão, ressaltou que o alvará de localização somente permitia a realização de atividades religiosas no local. 2. As reuniões não foram antecedidas de autorização específica. E 3. O boletim não fora legalizado junto ao município, sendo, portanto, ilícito. Ao ser formalmente notificado do inteiro teor da decisão, a ser imediatamente cumprida, João, que estava impedido de exercer suas atividades sob pena de receber uma multa, procurou você, como advogado ou advogada, para ajuizar a ação constitucional cabível. Olha como a FGV é boazinha. Ela poderia, a prova é uma prova de prática constitucional da segunda fase, obviamente que a ação é constitucional, mas poderia ser uma ação de natureza cível, ou então ela poderia se omitir desse detalhe. Ela quer que você coloque uma peça de natureza constitucional. Ótimo. O que é que a gente já sabe até agora? Que João fez um templo, esse templo tinha um boletim, tinha reunião de pessoas, e essas pessoas, como resultado dessas reuniões, começaram a cobrar das autoridades alguma coisa em termos de serviços prestados por elas. As autoridades não gostaram. E aí, não gostando, fecha a igreja. Gente, é verdade que todo professor de cursinho, seu professor na faculdade, vai sempre dizer: faça uma primeira leitura, respire fundo, faça uma segunda leitura. E esse pensamento é justo e correto e você deve fazer. No entanto, aqui não estamos sobre aquela pressão da prova, aquela pressão de dar uma resposta. Essa não é a nossa prova de segunda fase, é uma prova que estamos fazendo no conforto da sala de aula, no conforto do nosso lar. E então nós podemos, com a cabeça bem leve da responsabilidade de acertar cada vírgula dessa peça, nós já podemos, só de uma primeira leitura, já ter as nossas ideias do que fazer a respeito. É óbvio que é uma ação constitucional, até porque a peça disse não precisa raciocinar, mas a esse respeito, qual ação? Vamos lá. Será que no Brasil as pessoas têm direito de culto religioso? Alguma coisa me diz que sim. Meu sexto sentido diz que sim. Não interessa meu sexto sentido. O que interessa para uma prova da FGV é você apontar o artigo, o inciso, o parágrafo, a súmula daquilo que justifica a sua resposta. Então, você acha que as pessoas têm direito de culto religioso? Tem. Está escrito isso onde? Deu um branco. O meu nervosismo está tão intenso que esse branco foi supremo e eu não lembro onde é que está escrito isso. Mas você vai estar com o seu vade-mecum do lado e você vai começar a procurar no índice alfabético remissivo. De quê? O branco foi tão extremo que você nem lembra de procurar isso na Constituição. Mas você vai lembrar das aulas de qualquer cursinho do seu professor e desse nosso momento agora. Você vai lembrar que o primeiro lugar que você vai procurar é, obviamente, na Constituição. Mas se a prova for de penal, você vai procurar na Constituição. Não, mas a prova é de direito do trabalho. Você vai procurar na Constituição. Sempre, em primeiro lugar, sempre até o final dos tempos. Então, bote o nervosismo de lado e vá no índice alfabético remissivo da Constituição. O que é que você vai achar? Estou com a Constituição aqui aberta. Vamos ver o que é que a gente acha. Alguma coisa me diz que o seu índice alfabético remissivo vai indicar para você o artigo 5º. Quem diria?
E no artigo 5º você tem vários incisos, milhões de incisos para copiar. Olha só o inciso 9, livre expressão. Aqui, ó, vou marcar para ficar fácil a leitura. Livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então isso já ajuda muito, talvez não tanto na questão da religião, mas ajuda na questão da expressão da atividade intelectual. Lembram que uma das coisas que o prefeito não gostou foi o fato de haver um boletim escrito pelas pessoas. Esse boletim se encaixa perfeitamente na expressão da atividade intelectual. E aqui está dizendo que é livre. E se a Constituição diz que é livre, o prefeito tem que obedecer, mas se ele não obedece, ele ofende de morte um direito constitucional. Mas esse inciso serve para a questão do boletim. E a atividade religiosa? Será que está em algum lugar dizendo que ela é protegida? Com certeza. Mas antes de chegar lá, olha só, gente, o inciso 16, que está tão pertinho do inciso 9. Todos, não são alguns, não são a maioria, não são cidadãos. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Esse independentemente de autorização, gente, é a parte-chave desse inciso 16. Olha só, todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Olha só, o que é que a gente encontrou entre uma das coisas que lá no nosso exame, eu estou marcando aqui agora o texto do enunciado. Ao fundamentar sua decisão, ressaltou que o alvará somente permitia a realização de atividades religiosas. Permitia. Ora, e o inciso 2, reuniões não foram antecedidas de autorização específica, mas a Constituição diz que não é necessária a autorização. Olha só o que diz aqui, independentemente de autorização. Então, se não é necessária a autorização, o prefeito, ao fundamentar dessa maneira, incorreu pela segunda vez de morte em ofensa gravíssima, ao artigo 5º, inciso 16. E ele ainda diz, o boletim não fora legalizado junto ao município, sendo ilícito, mas o boletim não precisa, ele está protegido pelo inciso 9, certo? Vamos continuar a leitura da Constituição. Deu uma travada aqui, rapidinho. Assim, ao ser formalmente notificado, você foi... De onde é que a gente entende que trata-se de um mandado de segurança? Muito simples. O direito ofendido. O mandado de segurança está previsto, você não lembra. Mais uma vez você vai ao índice alfabético remissivo e vai encontrar lá no LX e X, também mundialmente conhecido como inciso 69. Estou procurando ele aqui para apresentar a vocês. Cadê? Aqui, achei. Espero que esteja visível bem aí na tela. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. O direito é líquido e certo. Será que as pessoas têm direito ao culto religioso, têm direito a expressar atividade intelectual? Sim. Quem diz isso? A Constituição, artigo 5º.
Então nós já sabemos que esse é um fundamento da nossa peça. Artigo 5º, inciso 69, LX e X. Está aí na tela de vocês. Mas não só esse. Se você quiser ir também para o próprio lei do mandado de segurança, lei 12.016, está lá, artigo 1º. Conceder-se-á mandado de segurança, ela simplesmente copia e cola o texto que acabamos de ler e ainda acrescenta algumas firulas a mais. Na dúvida, se você tem o artigo 1º da lei 12.016 e tem o artigo 5º, 69, que fundamentam a peça de mandado de segurança, não custa nada, e eu ficaria com paranoia de artigos, não custa nada que você coloque os dois. Você vai ter que qualificar o requerente e o requerido, que aqui recebem nomes especiais. Coagido, a pessoa... Eita, travou minha língua. Coator e coagido, vocês vão para quem é a entidade coatora? É o prefeito. Quem foi que fez a coisa errada? Quem foi que violou o direito líquido e certo? A pessoa do prefeito. Mas, por desencargo de consciência, vamos ler esse artigo 1º. Conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não parado por habeas corpus e habeas data. Sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Tranquilo, isso aí vocês já nasceram sabendo. O artigo 5º, não se considerar mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, decisão judicial transitada em julgado. E o artigo 7º, que é muito interessante. Ele não foi cobrado, esse artigo 7º aí na nossa peça, mas eu acho pertinente falar. Ao despachar inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial. Perceba esse detalhe, que se notifique o coator. Perceba que não é ordenado pelo juiz a citação, porque o direito é tão certo, é tão líquido, que ele vai ser intimado para prestar notificações. Ele vai ser notificado do conteúdo da petição inicial. Ele não será citado. Não há instrução processual. Não há contraditório. Como é que é? Não há... Sim. Se o juiz estiver convencido da certeza e da liquidez do direito, não haverá citação, haverá notificação. Se tiver uma pulga atrás da orelha do juiz, se ele entender que há dúvida na liquidez ou na certeza do direito, ele vai extinguir o processo sem resolução de mérito, para que a pessoa ou recorra ou então entre com uma ação comum contra o prefeito, nesse exemplo e tal, mas ele precisa estar certo da liquidez e da certeza. Qual é a dúvida que o juiz poderia ter nesse caso? Será que é verdade tudo isso que está sendo afirmado? Ora, se ele foi cientificado, caso não fechasse as atividades, ele incorreria em multa. Ele tem um documento dizendo isso. Olha, excelência, eu tenho um templo religioso, aqui está a notificação que acabei de receber, que eu tenho que fechar ele. Por quê? Porque eu estou produzindo um boletim junto com os fiéis da minha congregação. O prefeito não gostou desse boletim, não gostou do que a gente está fazendo e mandou fechar a igreja. O juiz já nasceu sabendo que a Constituição protege o direito ao culto, protege o direito à expressão da atividade intelectual e automaticamente o juiz já sabe que o seu direito é certíssimo e totalmente líquido. Então, essa é uma questão muito interessante para você ter em mente, justamente naquelas hipóteses onde você vai ter dúvida se é uma ação comum ordinária ou se é um mandado de segurança.
leia com profundidade, estude com profundidade a questão da certeza e da liquidez do direito. Esse foi um exemplo muito feliz que a FGV colocou para nós nessa prova. E, finalmente, o que é que você vai pedir na prova? O que é obrigatório você pedir? A concessão da liminar, gente. Você vai pedir a notificação, você vai falar sobre a legitimidade da parte autora e da parte coatora, do agente coator. Porque o prefeito é a parte legítima para figurar nesse polo? Porque o pastor, ele nem chamou de pastor, mas porque o João, no exemplo, é a parte legítima para entrar com essa ação. Então, além disso, você vai fundamentar o direito ao culto, o direito à liberdade religiosa, liberdade de expressão intelectual, o direito a reunir-se em locais públicos sem a necessidade de pedir autorização e que, portanto, toda essa fundamentação colocada para impedir a atividade é absurda. Além disso, como em toda peça, você vai atribuir um valor à causa, local e data. E agora eu quero trazer questões relevantes. Olha, isso que estamos lendo agora é o próprio padrão de resposta. Está disponível para vocês aqui no link da descrição. Eu vou deixar esse PDF, o link para esse PDF, vocês terem ele à vontade. E nem é tão interessante assim vocês irem aqui direto para o gabarito comentado. Leiam, obviamente, porque o que nós estamos estudando agora é de verdade como escrever essa peça. Vocês já estão no ponto da vida de vocês de estarem aptos a produzir essa petição. Mas eu quero chamar mais atenção a outro detalhe importante dessa prova da FGV, que é isso aqui, ó, gente. Distribuição de pontos. Prestem bem atenção como é valorizada pela FGV cada vírgula do que você escreve e cada fundamentação. E por fundamentação tem uma argumentaçãozinha, mas atrelada a essa argumentação tem o artigo, o inciso, a linha, a súmula. Não basta que você diga que é um mandado de segurança. É um mandado de segurança com fundamento no artigo 5º, inciso 69, ou então no artigo 1º, caput, da Lei 2016. Tem que colocar o artigo, tem que colocar o inciso, a linha do jeito que está lá, para tudo que você vai fazer. Tem algumas teses que, obviamente, não estão previstas a não ser nos princípios gerais do direito. Não é o caso até agora do que nós vimos. Percebam aí na distribuição de pontos. A petição deve ser endereçada ao juízo civil da comarca X ou ao juízo da fazenda pública da comarca X. Nunca, gente, vai ser cobrado o juízo civil ou juízo da fazenda pública. Sabem por quê? Porque a peça da FGV é uma peça, obviamente, de ordem nacional. É uma peça só para o Brasil inteiro. E a forma como é organizado o judiciário é feito por uma lei estadual. No caso de Pernambuco aqui, é a Lei Complementar número 100. Então, a Lei Complementar número 100 é quem vai dizer a competência de cada vara. É impossível que se saiba a competência de todos os estados do Brasil para uma prova que é nacional. Então, pode ser vara civil, pode ser vara da Fazenda Pública. Ela vai aceitar as duas. Maravilha. Impetrante João, ninguém tem dúvida quanto a isso. Isso é algo tão bobinho de ser encontrado que a FGV atribui apenas 0,10. Assim como autoridade coatora, prefeito, legitimidade ativa. Aí você vai falar a respeito da legitimidade passiva, do cabimento e cada coisa dessa pontuando. Gente, vamos supor que você esqueceu. Eles botam dezenas de milhões de teses e coisas a serem abordadas para facilitar a vida de vocês. Vai que diante do nervosismo, de repente você não fundamentou a legitimidade passiva do prefeito.
Perdeu a prova? Claro que não. Deixou de ganhar 0,10. Tá certo? E assim vai. Imagine se ele desse uma tese bem geral e aquela tese valesse 1 ponto. Então ela vai fragmentando a pontuação justamente para que quem esqueça de um detalhe ou outro perca menos pontos. A prova pré-constituída, já que foi feita uma notificação formal a João, ofensa ao direito líquido e certo, fundamentado no artigo 5º, 69. Cadê? Fundamentos do mérito. A decisão afrontou o livre exercício de cultos religiosos, nos termos do artigo 5º, inciso 6. Pois foi determinado o fechamento do templo. A liberdade de reunião, artigo 5º, 16. Independente de qualquer autorização para sua realização. Então, percebam, olhem bem essa distribuição de pontos, como em cada item desse que está sendo pontuado, invariavelmente está sendo apresentada o artigo, o inciso, que fundamenta o pedido. E veja, você, como eu já disse algumas dezenas de vezes, não vai precisar decorar artigo, decorar inciso. Você estudou para entender as teses. E a partir de agora, você vai usar o seu vade-mecum para achar no índice alfabético remissivo a fundamentação que é necessária colocar na sua prova. E lembrando que sempre achou aquilo que você queria, dê uma lida na letra miudinha, ou seja, nas remissões que são feitas no vade-mecum. E aí ele pode indicar uma outra norma qualquer. Então você está na Constituição, a Constituição, lá no 69, no seu vade-mecum, artigo 5º, 69, vai mandar você ir para a Lei 12.016. Você já vai direto para a Lei 12.016 e vê o que é que tem lá de útil. Se você se preparou para essa prova, a sua lei do mandado de segurança vai estar cheia de marcações. Você não pode escrever uma única vírgula, mas marcar com marcador de texto não tem problema, por enquanto, né? Enquanto a FGV não muda essa regra. Então, marcações sim, escrever, não escreva nem mesmo o seu nome no vade-mecum. Bem, gente, outras dicas eu darei para vocês em outra oportunidade e sempre na sala de aula. Por favor, dúvidas coloquem aí embaixo nos comentários e deixarei o link para essa peça à disposição de vocês. Um abraço.